Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 629 mil inscritos no meu canal. Deixa eu confirmar aqui. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, né? Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos a entrevista com o ministro Celso Amorim, foi ministro das Relações Exteriores do governo Itamar, dos dois governos Lula, foi quem ficou mais tempo à frente do Itamaraty, vale destacar na história, né? E também foi ministro da Defesa por quase 4 anos. Nós discutimos dois assuntos. Primeiro, a questão da defesa, né? Voltando à questão do Exército, etc., Comissão da Verdade, está muito boa a entrevista. E depois, a segunda parte e maior, nos dedicamos à questão das relações exteriores. Eu acho que está muito bom, tem questões ali que eu não vi em nenhum outro lugar e é mais uma contribuição do canal para a reflexão sobre o Brasil, né? Lembrar também que nós criamos aqui o clube, é uma coisa bem bacana, que é o clube de membros, só vocês clicarem ali, está lá em azulzinho, né? Clica lá, veja todas as informações sobre o clube, né? Todo o material que nós postamos, tem um material bastante rico, que nós vamos alimentando durante toda a semana, e ali tem todas as informações no clube de membros, basta clicar que vocês obterão suas informações. Lembro também que no Twitter estou lá no Vila Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá nós temos os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Lembrando também que tem hora que eu me esqueço, como ontem, só lembrei no final, que no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tem muita coisa bem bacana, bem legal, realmente está muito bonito, né? Vale a pena vocês entrarem. Bem, eu acompanhando todo o noticiário, estudando também um pouco, lendo, pensando, né? A gente sempre fica aqui tentando relacionar com outros momentos da história da humanidade, de outros países, com outros momentos da história do Brasil, olhando a literatura, e refletir, tentar entender esse momento da história brasileira. Eu digo a todos que nos acompanham, como diria os senhores e as senhoras, como diria lá no Congresso, suas excelências, né? Mas é difícil mesmo. Quando eu fico vendo, tem hora que eu falo daqui a meio século, como é que alguns vão analisar esse momento, né? Eu vou falar hoje porque eu fiquei assistindo um pouco a CPI, né? Claro, hoje tinha um depoimento de um cidadão estranhíssimo, um advogado, que não cheira bem nada daquilo, tal, tem maracutaia ali, né? Aí vendo aquilo, aí vendo também que eu chamo de bancada da Beócia, é uma nova denominação, uma homenagem ao quinteto Incitatus. Agora eu vou chamá-los de bancada da Beócia, né? É patético tudo aquilo, tal, o Bolsa Estupro, o Alberto Roberto, né? O Francis Soir, né? Eu acho eles ridículos, né? Ridículos. Eu falo, Deus do céu, que país é este? Como diria Francelino Pereira, que criou essa frase fantástica, nascido no Piauí, mas fez política em Minas Gerais, tal, grande. Uma vez chegou até a falsificar lá os clipes que ia lá para o Geisel, um deles até para dizer que ele era bonito, etc. Tal. Tem coisas patéticas durante a ditadura, eu prometi, mas um dia eu vou ficar listando aqui, tem tanta coisa engraçada e ridícula, que seria como se não fosse trágico, né? Mas o Flávio Rangel costumava dizer muito isso, né? E nas suas crônicas, ele ilustrada, na página 2, a ilustrada da Folha de São Paulo, bons textos e bons tempos no sentido da crítica, né? Não no sentido da situação política que nós vivíamos. Então, eu fui acompanhando e aí, claro, fui passando primeiro pelo noticiário para depois ir ao foco do nosso encontro aqui de hoje, né? Primeiro, o Francis Soir, conhecido também como senador Heiser, lá do Rio Grande do Sul, Francis Soir, né? Francis Soir é uma revista francesa, e tem uma universidade nos Estados Unidos que, segundo ele, é a Harvard. Então, Harvard, grande figura, olha, esse é um grande participante da bancada da Beócia, tal, né? Aí, diz a Folha de São Paulo, senador bolsonarista da CPI fez lobby e intermediou a produção de Covaxin para empresas de saúde animal.
A gente tem de rir, né? Tem de rir, porque é inacreditável. Linha fina, Heiser, ou prefiro chamar de Francis Soyer, fez ponte com Precisa, que é aquela empresa de medicamentos, Deus do céu, laboratório e tal, para converter a fabricação de vacina para febre aftosa em imunizante para a Covid-19. O senador disse que a intenção foi salvar vidas. Claro, eu acredito. Foi tudo para salvar vidas. Fantástico, fantástico. Isso só para vocês verem as notícias de hoje. Eu fico assim abismado. Por isso que outro dia, né, falei do Sérgio Porto, do Stanislau Ponte Preta. Aí, isso tudo hoje. Aí, isso aqui eu estou citando como fonte antagonista, o Silas Malafaia, um tremendo malandro, um malandrão, né? Um malandrão. Eu olho para ele, é como se fosse o Lombroso, né? O Cesare Lombroso. Eu já olho, opa, já tenho a sua definição. É um malandrão, né? É um malandrão. Diz o seguinte, hoje estava lá em Manaus, em nome de Jesus, Deus no comando, Deus no comando. Um malandrão, conhecido como Malafaia, tremendo malandro, né? Disse o seguinte, abre aspas, olha que homem de Deus, Deus no comando, hein? O supremo poder é o povo. Mas espera, ele é pastor ou é político? O que ele é, hein? Eu acho que ele não é nem pastor nem político, ele é outra coisa, né? É aquilo, exato, é aquilo. Vamos lá. O supremo poder é o povo é o supremo poder. Que Rui Barbosa, esse cara é um gênio das sombras. Vamos lá. O supremo poder é o povo é o supremo poder, não é caneta de ministro do STF. E ninguém vai tirar um presidente legítimo com voto do povo na caneta. Malandrão, continua malandro. Eu quero só deixar uma declaração profética para vocês aqui. Aí vou repetir, essa daqui é fantástica, é um tremendo 171, hein? Esse daqui é um malandrão, né? É um malandrão. Vou repetir o que diz o malandro. Eu quero só deixar uma declaração profética para vocês aqui. É o Isaías do bolsonarismo. Olha lá, tá no filão, como diria Fernando Sasso, né? É o Isaías do bolsonarismo, é um profeta. Malandrão, o profeta malandro disse o seguinte, eu só quero deixar uma declaração profética para vocês aqui. Eu creio que virá tempo de bênção e prosperidade para a nação brasileira como nunca nós tivemos. Meu Deus, com 600 mil mortos, malandro, com uma inflação de alimentos de 2 dígitos, malandro, né? Com 15 milhões de desempregados, malandro, profeta malandro. É isso, esse que é o tempo que nós nunca tivemos de bênção e prosperidade, Asmodeu, tremendo malandro que tu és, hein? E tá lá, né, viajando. E quem é que paga esse Asmodeu? Nós, o profeta. Porque ele... Vou repetir, esse é um 171 daqueles. Ele diz o seguinte, o supremo poder é o povo é o supremo poder, não é caneta de ministro do STF, e ninguém vai tirar um presidente legítimo com voto do povo na caneta. Eu só quero deixar uma declaração profética. Eu creio que virá tempo de bênção e prosperidade para a nação brasileira como nunca nós tivemos. Estamos numa recessão, numa situação tenebrosa, o Brasil isolado no mundo, ninguém quer saber do Brasil, um país destruído, com 600 mil mortos, ele não fala nada disso, o homem de Deus, Deus no comando. Malandrão, o malandro não fala sobre os 600 mil mortos. O que aconteceu? Quantos órfãos nós temos, seu malandro? Isso ele não fala, da conspiração contra as vacinas feita pelo presidente genocida, amigo dele. E quem é amigo do genocida é genocida. Isso ele não fala. Da corrupção da Covaxin, né? Do não uso da máscara, do presidente, da risada de quem estava morrendo sem ar, sem oxigênio. Quer dizer, aquilo que nós assistimos, do massacre de Manaus, onde estava esse homem de Deus, em janeiro desse ano, malandro. Eu pergunto a esse malandro onde ele estava em janeiro.
né, naqueles dias terríveis que morriam 200 por dia. Aonde estava o homem de Deus? O profeta. Profeta do quê? Que tempos, hein? Tempos sombrios, tal. Mas quando eu vi essa, eu falei, não, continuas o mesmo, Asmodeu. Aí você vai vendo, você fala assim, pô, bacana, né? Aí tem uma boa entrevista do Celso de Mello ao jornal O Globo, né? Aí vejo, vou falar isso aqui da CPI, daqui a pouquinho vou tocar nisso. Lembrar ontem daquela notícia da filha do Metrópolis, da filha do Pazuello, que recebeu auxílio emergencial, né? Filha do general Pazuello recebeu auxílio emergencial. E as primas delas, sobrinhas, portanto, do general de Fancaria. Belo exército, hein? Bela ética, bela moral. Parabéns. Caxias, eles vão falar Caxias. A missão nada, era lá, era assalto ao erário. Assalto ao erário. Então, vamos vendo toda a turma, a gente vai passando, né? O Queiroga, grande Queiroga, diz ser contra a obrigatoriedade do uso de máscara. Pô, nós estamos ainda com números altíssimos de óbitos por dia. É gravíssima a situação que nós estamos vivendo. E ele diz, o Queiroga, ministro da Saúde. É inacreditável, cada dia é uma. O da educação é contra os portadores de necessidades especiais, né? Deve expulsá-los da escola, atrapalha o ensino. Diz também o homem de Deus, que é pastor. Esse é o da educação, é pastor. Deus no comando. Né? Esse, da saúde, diz que é contra a obrigatoriedade, num canal que é investigado por disseminação de fake news. Parabéns, hein? Parabéns, parabéns. E diz ser contra o uso de máscara. E só para ver o momento de barbárie, eu acho que é melhor ir para Cabum, né? Que a gente vai vendo aqui tranquilamente. Tal. Eu assisti a CPI, né? Eu fiquei vendo o advogado, que é estranhíssimo, que ele abriu o escritório 2 dias antes da assinatura do contrato com a Covaxin. Ali tem problemas, né? Amanhã, inclusive, uma série de questões devem ser esclarecidas. É incrível a maracutaia, a central de corrupção. Eles aproveitaram da pandemia com milhões, milhares e milhares de mortes, milhões de contaminados para ganhar dinheiro, para assaltar o erário. E olha essa, dita na CPI, só para vocês sentirem a que ponto de desmoralização chegou o Exército. A que ponto de desmoralização. Leia o meu artigo que eu publiquei no UOL. Né? Para que Forças Armadas? Né? E aí eu discuto questões que são centrais. Leia ali. Bem, o Estado de São Paulo, fonte. CPI expõe interesse de militares que atuaram na gestão Pazuello em faturar com a pandemia. Vocês não leram errado. CPI expõe interesse de militares que atuaram na gestão Pazuello em faturar com a pandemia. Senadores apontam que a carta de intenções do governo poderia abrir oportunidade de negócio para egresso das Forças Armadas. Meu Deus! Por isso que o Capacho Neto, vulgo Braga Neto, mas o nome é Capacho, né, fica ameaçando o Capacho. E toda aquela caterva que está ali no Palácio do Planalto. Olha o que a turma estava fazendo. Vamos só ao primeiro parágrafo do Estadão, online. O lobby de militares em favor de empresas duvidosas, utilizantes do acesso facilitado ao Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, está diretamente ligado ao interesse de pessoas nativas na reserva verde-oliva em faturar na pandemia por meio do governo federal. Verde-oliva, leia-se, né, o Exército, né? Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, surgimento de egresso das Forças Armadas e negociações com firmas intermediárias era baseado no desejo de obter a carta de intenções da saúde. E aí eles vão falando aí uma série de coisas, como é que essas cartas foram obtidas, ou a tentativa de obtê-las, etc. É escandaloso. Quer dizer que a história que era uma missão, lembra? O Pazuello dizendo, é uma missão, e para o Ministério da Saúde, missão, eles estavam lá para assaltar o erário. Assaltar o erário. Não tinha missão, não tinha espírito de Caxias, não tinha nada disso. Era assaltar o erário. É inacreditável. Então, você fica vendo essas coisas, você fala assim, caramba, não dá, né? Claro que tem o dia 12 aí de setembro, né? Todo mundo nas ruas, né? Em defesa da Constituição, né? E dizendo de alto e bom som, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora criminoso, fora genocida, fora ladrão corrupto. Né? A história você vai passando. Aí eu fui ao noticiário e eu fico assistindo as polianas de plantão,
As polianas de plantão são fantásticas, tal, que são polianas em duplo sentido, são homens e mulheres, né, que ficam dissertando sobre a conjuntura política. Eu acho engraçadíssimo. Então, foi dito que foi uma vitória o Bolsonaro não ter ido entregar pessoalmente o pedido de impeachment, que até agora sequer foi entregue através de terceiros. Quer dizer, foi uma vitória ele não ter ido. É um negócio tão absurdo, é tão pueril, tão primário, tão primário. Eu falo, mas da onde é que vem isso? Da onde é que vem? Quer dizer, ele coage as instituições, hoje estava lá em Manaus, né? Ataca as instituições, é fake news, notícias falsas, né? Joga brasileiros contra brasileiros a todo minuto, e as pessoas dizem, depois de uma agressão como ele fez a dois ministros e à instituição Supremo Tribunal Federal, que é uma vitória, ele não irá entregar pessoalmente, se é que irá entregar a solicitação de impeachment, que é um homem covarde, como nós sempre falamos, é um covarde. Ele falou na sexta-feira que ia entregar, né? E escreveu, alguém escreveu para ele que ele tem dificuldades com o vernáculo, tem 500 palavras no vocabulário, não dá para escrever nada, né? Então, a questão que se coloca é que é inacreditável. Há sempre uma tentativa de minorar as agressões violentas ao Estado Democrático de Direito. E ele faz sempre a estratégia, 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás, e assim sistematicamente vai avançando. Enquanto isso, os outros assistem, não conseguem se confrontar, né? E ele, aí disse que isso daqui é uma grande vitória, tal. Eu falei, puxa vida. E pouco depois o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um encontro com o ministro Fux, presidente do STF. Bem, e disse que o Fux vai reavaliar a possibilidade de um encontro entre os poderes. Isso é um absurdo. Eu sei que, presumo, né, que o presidente do Senado e do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, vai com a maior das boas intenções. Parabéns, ótimo. Mas a grande questão que eu digo ao senador aqui nesse espaço, eu sei que alguns ou o senador que acompanha o senador assistem esses encontros, que ele está equivocado, ele está com a melhor das boas intenções, mas é um equívoco. Primeiro, a reunião é um equívoco. Você só faz uma reunião de 3 poderes quando há uma emergência nacional, há uma invasão do país. Não é o caso. Segundo, tem um problema quando você reúne 3 poderes, que um dos poderes vai julgar os atos dos outros 2. Será que ninguém pensou isso? Eu sou um gênio da raça? Não, né? O judiciário vai julgar, pode ser provocado e ser obrigado a julgar atos do legislativo e do executivo. Ele não pode comungar e fazer uma espécie de acerto sobre reformas, questões administrativas, polícia. Não pode, é uma coisa óbvia. E nem de participar da reunião. Está errado. Isso também não dá sinal de estabilidade. O que dá sinal de estabilidade é ter um presidente são. Nós temos um doido, um psicopata na presidência da República. Então, não resolve a questão uma reunião desse tipo, porque todo mundo sabe quem é o criminoso Bolsonaro, especialmente os investidores estrangeiros, especialmente o grande capital nacional. Todo mundo sabe quem ele é. Então, esse é o tipo de coisa que só favorece uma pessoa, o criminoso Jair Bolsonaro, o Asmodeu. Só. A mais ninguém. Porque significa para os seus seguidores, os seus fanáticos nazifascistas, beócios, os beócios que estão aí, significa aos beócios que ele está certo. E que os outros 2 poderes estão com medo do genocida. E com isso o beócio vai avançando e vai solapando as instituições. Essa é a sua estratégia, solapar, 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 solapar. Vai minando o Estado Democrático, tal qual o Hitler fez na Alemanha, interna e externamente. Você vai falar assim, bem, internamente foi quando toma o poder e aí usa da estrutura da República de Weimar, da Constituição de 19, da Alemanha, para tomar o poder e impor o totalitarismo. Sim. E mais, nas relações exteriores, quantas vezes ele prometeu, e foi avançando, de que seria a sua última ação, né? Você tem a ocupação da Renânia, a remilitarização da Renânia, né? Depois ele vai avançando, vai anexar a Áustria, vai indo, depois tem os Sudetos, depois vai indo, vem o Acordo de Munique, e aí vem a Tchecoslováquia, e vai indo até a invasão da Polônia, em 1939. Então, vocês percebem, e as pessoas, se você lê toda a literatura, e nós temos uma ampla e bela literatura sobre o período, né? Você vai vendo as pessoas dizendo, não, agora vamos contê-lo. E ele foi avançando, 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 até dar início à maior tragédia da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. É isso.
Quer dizer, o cenário que está desenhado é esse. É inacreditável como o Bolsonaro faz a mesma coisa aqui, guardadas as devidas proporções, né? Interna e externamente, não faz nada externo porque não se coloca. O Brasil hoje é um estado pária da comunidade internacional, ninguém quer saber, nem os considerados governos à direita, e o Celso Amorim, na entrevista, veja a reunião que ele fala dos presidentes da Colômbia, Chile e Uruguai, que não convidaram o Bolsonaro, porque ninguém quer saber do Bolsonaro. No mundo inteiro, ninguém quer saber dele. Ninguém, sério, o que pode vir uma deputadazinha, como veio a nazista da Alemanha, cujos avós, um foi da SA, das tropas de assalto, e outro foi ministro durante toda a ditadura hitlerista. E depois sucedeu durante 2 semanas o Hitler. E ele recebe aquela senhora nazista, que continua seguindo o DNA nazista da família. Mas isso ninguém recebe essa mulher em lugar algum do mundo. É só aqui, o Bananinha, o astronauta picareta, e depois apagou, né? a foto, a postagem que ele fez. Então, a questão que se coloca é que ele vai avançando, 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 avançando. E as pessoas ficam acreditando, não, agora vamos contê-lo. Primeiro era o Ciro, recentemente, hein? Não vou retroagir muito, o Ciro Nogueira vai conter. Quem é Ciro Nogueira? No dia seguinte, era na quarta, na quinta teve a live e ele já chutou o pau da barraca. Como ele vai fazer amanhã, na live de amanhã? A mesma coisa. E vai continuar atacando o TSE, atacou a vacina Coronavac, dizendo que quem toma vacina morre. Há 2 dias atrás. Nós estamos falando com um assassino, um sujeito que é sócio do miliciano, que foi executado na Bahia. Até hoje o governador da Bahia não explicou a execução do ex-capitão Adriano, da Nóbrega. Foi executado. E ele era sócio. Ele era um matador de aluguel, um matão de esquina. Né? Lembrei da música do Rubem Blades, lá, mas é um matão de esquina. Ele era sócio. É isso. Nós temos de entender essa questão, não podemos deixar isso passar em branco, não. É um negócio assim inacreditável. Inacreditável. E ele continua agindo da mesma forma. Ele vai, enquanto a gente fica delongando, ele vai avançando. Ele sabe, a pesquisa já demonstraram, mais uma ontem, que nós já até comentamos, ele está derrotado no processo eleitoral. Ele sabe, está fora, não tem a mínima chance. Mínima chance. Então, ele joga com dois caminhos. É uma espécie, não é a escolha de Sofia, é do Bolsonaro. Só que aqui é uma coisa mais macunaímica. Né? A escolha de Bolsonaro é o golpe, né? O autogolpe, se assim preferirem, uma espécie de Fujimori sem os olhos puxados, né? Daqui, fazer o que eu estou me referindo ao Peru, né? Alberto Fujimori, é o autogolpe, que é a possibilidade, dia 25 de agosto, dia do soldado e tal. Isso tem todo um dia, nós vamos conversar também, que é tanta coisa. Como é que se construiu o mito do Caxias? Né? Porque durante muito tempo, no Império e no começo da República, havia uma disputa, Osório e Caxias, porque o popular era o Osório, não era o Caxias. Porque o Caxias sempre foi, desde muito jovem, alguém que teve presente na repressão às rebeliões, vamos chamar rebeliões regenciais, grosso modo. Né? Inclusive, o seu primeiro título nobiliário, o Barão de Caxias, é por causa da repressão no Maranhão, em Caxias. Cidade onde nasceu grande, para muitos, o maior poeta do século XIX brasileiro, Gonçalves Dias. Se não for o maior, ele e Castro Alves são os 2 maiores. Acho que aí ninguém discute, presume, de bom senso. Né? Então, a questão que se coloca, e o Caxias, depois, em tudo, vai estar lá nos farrapos, etc, etc, etc. Podia citar um monte de coisa. E, na verdade, nós temos uma biografia até hoje sobre o Caxias, e pena que em 1846, ele está voltando lá do Rio Grande do Sul, e eu falei, agora vai, né? Que eu queria saber o resto, e aí termina o livro e tal. Pena, viu? Que eu queria não aquela biografia escrita, sabe, a geografia, não é uma geografia, eu queria uma biografia, essa era uma biografia que eu estava lendo, que é uma tese de doutorado. Mas aí pena, né? Então, o Dia do Soldado está vinculado ao nascimento de Caxias, do Luiz Alves de Lima e Silva. Bem, a questão que se coloca ele vai aproveitar o dia 25 para mais mensagens golpistas, através do Capacho Neto, ministro da Defesa,
não sei se vai usar o PS, o Paulo Sérgio comandando o Exército, não sei, vai colocar muita gente falando, né? E vai criar tumulto, vai criar tumulto, vai criar tumulto. Mas até lá, dentro da visão de mundo bolsonarista, até 25 de agosto é uma eternidade. Para eles, nessa leitura, hoje é dia 18 até 25, apesar de ser uma semana, nessa concepção golpista é uma eternidade. Então ele joga com a questão do golpe a todo momento, e hoje falar de golpe virou uma conversa normal, vai ter golpe. Não sei se vai ter. Cara, onde já se viu numa democracia consolidada se falar assim, como se tivesse uma carta na manga, acho que eu vou usar essa carta, que já se viu. E o outro caminho, qual é? Da sua escolha? Ou esse, ou ensanguentar o processo eleitoral de 22, ensanguentar as eleições. E ele o fará através de terceiros, que ele é um homem covarde. Isso é importante sempre registrar, ele é um covarde. Então ele vai ensanguentar através de terceiros. Ele não vai estar lá na frente fazendo... Lembra quando o Dudu Bananinha, tirou uma foto na divisa, na fronteira, melhor dizendo, Roraima, Venezuela, né? Parecia que ele invadia. Quem é o Bananinha? O Bananinha cai de 4, não levanta nem com guindaste, volta à posição dos ancestrais. Ele nem é o homem de Australopithecus, ele está lá atrás ainda, no processo de evolução. O Bananinha! Quem é Bananinha? Então, eles parecem que são todos, vão fazer isso, fazer aquilo, não vão fazer nada. Né? Então, ele vai aguentar o processo eleitoral através de terceiros. Tem um monte de louco, nós somos 213 milhões de habitantes, uma parte é doido, né? Como em outros lugares também, né? Ele vai fazer isso. Se esse homem estiver na presidência, no processo eleitoral de 22, saem de baixo. Vai ser mais tranquilo para Cabul. Kandahar, vocês podem escolher. Vai ser melhor. Vocês imaginam que eles vão aprontar? Ele já está começando a fazer esse ensaio, e olha que esse ensaio é longo, hein? Ele vem falando nisso, no mínimo, esse ano inteiro. Estava lá se você for puxar o fio da meada, lembra lá quando ele estava no governo Trump, o ano passado, lá quando ele estava lá já falando, né, da fraude eleitoral. Isso era março, abril. Né? Já passamos 1 ano e meio desde aquilo. Imagina, até mais 1 ano e 2 meses, até o processo eleitoral, como é que vai estar o nosso país? Guerra civil? Será? Ele falou tantas vezes que o Brasil, segundo ele, dentro da sua visão deslocada e covarde, era de gerar guerra civil. Era isso que ele queria. Várias vezes ele disse. Nós vamos assistir passivamente ou vamos agir constitucionalmente? Aí é que é a grande questão. Vamos agir pela Constituição? E aí precisa de mobilização. E a mobilização tem o dia 12 de setembro, domingo. Tem São Paulo, na Avenida Paulista, Rio no Posto 5, Copacabana, Brasília, em frente ao Congresso Nacional, e em dezenas de cidades no Brasil. Isso é importantíssimo, para deixar bem claro, uníssono, fora Bolsonaro, antes que seja tarde demais. Antes que, ao invés de a gente ter um processo eleitoral bacana, com discussão dura, tem que ser mesmo, de ideias, de projetos, de visões de mundo, nós não tenhamos o sangue de brasileiros combatendo contra brasileiros. É isso que ele quer, porque ele sabe que será derrotado. Então, o dilema do criminoso é esse. Né? O golpe, que está aqui, que ele toda hora fala, e quando fala, chega uma hora que faz. Né? Não pensa que... Né? Parece aquela história, lembra da literatura infantil lá, que falava, olha, tem isso, olha, e tem uma hora que chega o lobo. Não, então, e aqui ensanguentar o processo eleitoral. Se ele chegar como presidente, insisto, no processo eleitoral de 22, ele vai ensanguentar o país. Esse é o dilema nosso, democrático-republicano, com base na Constituição, né? Usar do que determina a Constituição, porque ele vai romper, ele vai fazer de tudo para destruir o nosso país. Né? Não vou nem falar Nero, porque ele nem sabe quem é Nero, e também tem umas grandes discussões sobre Nero. Não vou agora entrar no século I da história do Império Romano e tal, né? Porque há toda uma polêmica, foi, não estava em Roma, inclusive, durante o incêndio, aí tem uma longa história, né? Há uma polêmica sobre a leitura de Nero, feito por historiadores a serviço de outros imperadores a posteriori, evidentemente, sobre o episódio Nero, mas não vamos, isso aqui não é o nosso caso. O que eu estou querendo dizer agora aqui, nesse espaço e nesse tempo, é que esse é o cenário que está sendo desenhado, e não vamos cair na ilusão de que ele se submete à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, ao processo democrático. Não, ele não é, todo dia ele diz o contrário.
E não pode ter esse encontro dos chefes de poderes. Não pode ter, porque é legitimar a barbárie, é legitimar fake news, é legitimar o nazifascismo, é fazer um acordo de Munique aqui. Esse encontro é um acordo de Munique, 1938. Vamos conter, que opção dá para ele, para o Hitler? A Tchecoslováquia, já tinha empurra a Tchecoslováquia. Não adiantou nada. No ano seguinte, começou a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe tudo o que aconteceu. Vamos impedir um acordo de Munique aqui. O resultado já é conhecido. Tragédia. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 629 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique, se você gosta do canal, da forma como nós lemos a conjuntura, de forma analítica, crítica propositiva, histórica, fazendo sempre as comparações quando me parecem precedentes, indique o canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque o like no que vocês gostarem, utilize, vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos a excelente entrevista de 2 pontos, uma a parte de defesa e a parte maior tratando de relações exteriores com o ex-ministro Celso Amorim, dentro da visão dele, porque o objetivo do canal é esse, discutir questões democráticas, levantar a bola e o entrevistado falar. Que é uma grande revolução, que muitas vezes o entrevistador fala mais que o entrevistado, não é o nosso caso, e vocês sabem muito bem disso. Nós criamos o clube, é muito legal, vejam lá, clube de membros, clique, tem todo um conteúdo exclusivo que a gente vai alimentando durante a semana, tem muita coisa interessante, tenho certeza que vocês vão gostar, clique lá em clube de membros, tem 2 formas de participar, vão lá que é bem bacana. No Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br, vocês encontrarão os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Lembrando também que vocês acessem, eu acho que é bem bacana, o Instagram, que a gente fala de tanta coisa, vamos ver umas coisas bonitas, né? Do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que tem umas coisas bem bacanas, vocês vão gostar. Nos encontramos amanhã, até!